mesmo de cumprimentar as pessoas, a dizer que estamos no local certo, no sítio certo, para um rumo à vitória. Quero agradecer o convite, dar um cumprimento muito especial ao Francisco Sousa Vieira, presidente do PSD do Marco de Canaveses e próximo presidente da Câmara, por que não? E candidato da AD pelo Distrito do Porto. Mais um dos jovens candidatos que nós temos aqui connosco. E dizer-vos que o Francisco Vieira é, de facto, um ser humano notável. Eu conheci-o há alguns anos atrás, era ele presidente da Associação de Estudantes da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. Na altura, já tinha escrito um livro ou dois, ou já ia no terceiro, portanto, é um homem que também gosta de escrever. Escrever ajuda a pensar, ajuda-nos a refletir, ajuda-nos a ter melhores ideias. E o Francisco, para além do notável mandato que ele fez à frente da Associação, começou a colaborar também com a Ordem dos Médicos e, recentemente, foi um dos principais responsáveis pela bonita vitória que a Secção Regional do Norte teve, a lista que ele integrava na Ordem dos Médicos e, portanto, muitos parabéns, Francisco, e parabéns por todo o teu trabalho. Na pessoa do Francisco Sousa Vieira, deixo desde já aqui os meus cumprimentos a todos os marcoenses. Nós sabemos que estamos num local em que as pessoas são rijas. Num local em que as pessoas não aceitam perder. Portanto, vocês são uma parte muito importante daquilo que vai ser a nossa vitória. E o que eu vos deixo como mensagem a todos vocês é que não parem daqui até ao dia das eleições. Não deixem para trás aquilo que podem fazer hoje. Não adiem aquilo que é um telefonema a uma pessoa conhecida, amiga, uma pessoa que possa ser mobilizada nesta luta. Porque nós temos este dever perante o nosso líder máximo, perante Luís Montenegro, mas temos, sobretudo, este dever pelos portugueses e por Portugal. Muito obrigado. Quero cumprimentar o Sérgio Humberto, que é o presidente da Distrital do PST de Porto, que é um homem verdadeiramente extraordinário dentro da estrutura do PST. Alguns de vocês conhecem-no melhor, outros conhecem-no pior, mas ele é, neste momento, a alma dentro do PST. É ele que faz mexer as coisas aqui no norte do país, mas não é só no norte do país, também a nível nacional. E tem um grande aliado nisto, que é o Tiago Sá Carneiro, que está alguns por aqui, não sei onde é que ele está. Ele está? Está? Está ali, ok. E, portanto, Sérgio, muito obrigado pelo trabalho que vocês têm feito. É um trabalho, de facto, magnífico. Não é só vosso, envolve mais pessoas, mas que permite que nós possamos desenvolver a nossa campanha de forma segura em direção à mudança que todos nós queremos. Muito obrigado, Sérgio. Quero dar aqui um cumprimento muito especial ao Marco António Costa. O Marco António Costa é um homem brilhante. Não pelo discurso que fez hoje fez um discurso fantástico, completamente de improviso, mas por aquilo que é o seu pensamento e a sua geoestratégia em termos políticos, em saber tomar em cada momento as melhores decisões para nós conseguirmos, de facto, ir mais longe. Já o fez isto várias vezes, é neste momento uma pessoa importante nesta campanha que nós estamos a fazer. Ainda bem que hoje estás aqui connosco, porque este momento é um momento de viragem, ainda não é campanha propriamente dita, segundo diz o Francisco Sousa Vieira, mas é um momento em que nós vamos, de facto, avançar com força rumo à vitória. E, portanto, Marco António Costa, muito obrigado pelo trabalho todo que já fizeste por Portugal e pelo trabalho que estás a fazer agora por todos nós. Quero deixar aqui um cumprimento ao Dr. Joaquim José Aguiar, diretor da campanha do PSD de Marco de Canaveses. Não estou a ver onde é que está, mas está alguns por aqui. Muito obrigado. Deixar também um cumprimento ao Dr. Manuel Moreira, ex-presidente da Câmara Municipal do Marco de Canaveses, que também aqui está.
ao Dr. Monteiro da Rocha, que é um líder histórico do CDS-PP no Mar de Canaveses e ex-vereador da Câmara. Muito obrigado. À doutora Sandra Teixeira, diretora da campanha do CDS-PP no Mar de Canaveses. Aos presidentes das várias concelhias do Distrito do Porto aqui presentes, e julgo serem 6 ou 7, espero não estar enganado, mas é à volta disso, daqueles que eu vi. A todos os dirigentes partidários, presidentes de juntas, de freguesia e demais autarcas, minhas amigas e meus amigos marcoenses. Vamos então falar um bocadinho sobre 2 ou 3 aspectos curtos e rápidos que possam ser importantes dentro daquilo que é o contexto da nossa campanha. Em primeiro lugar, é bom voltar a estar no Mar de Canaveses. Já cá estive várias vezes e sinto-me bem aqui. Sinto-me bem aqui entre vocês. Já me senti bem entre os médicos que cá trabalhavam. Sinto-me bem sempre que venho cá. Porque aqui respira-se confiança, respira-se verdade, respira-se respeito, respira-se coragem também. E este é um aspecto que eu não posso deixar de realçar. Gostava de aproveitar esta ocasião para falar de uma causa daquilo que é o atraso económico e social do nosso país. Estou a falar de uma matéria que eu acho que é fundamental para todo o norte do país. Tem a ver com a questão do centralismo. Nós somos um país pequeno, mas temos um centralismo que é assustador. Portugal é hoje um dos poucos países da Europa em que mais se acentua a concentração de poder na capital. Estou a falar, obviamente, de Lisboa. E não tínhamos dúvidas. O centralismo é um travão de desenvolvimento. Está mais do que comprovado que o facto de os governos serem excessivamente centralistas impedem que várias zonas do país se possam desenvolver na plenitude, se possam, obviamente, cuidar melhor das suas pessoas, possam, de facto, ter opções diferentes para poderem crescer mais. Estamos numa terra do interior que sabe muito bem o que é estar longe dos centros de decisão e todos vocês que estão aqui sentados sabem exatamente disso. Veja-se, por exemplo, o caso da eletrificação da linha do Douro. Enfim, já foi referido pelo Francisco, entre Mar de Canaveses e Régua. Hoje é a obra com o maior atraso da Ferrovia 2020. Tive o cuidado de estar a verificar esta situação. É uma coisa completamente inaceitável. A sua conclusão estava prevista para 2019, estamos em 2024 e obra nem vê-la. A região norte é, ano após ano, a mais produtiva, a que mais exporta, mas continua a ser uma das mais pobres do país. Esta injustiça tem que acabar. Esta injustiça existe porque Portugal continua a ser um país centralizado em Lisboa. E deixem-me dizer-vos, acrescentar aqui a questão do aeroporto. Do aeroporto que serve o norte, ou devia servir o norte do país. Infelizmente, nós continuamos a ignorar o aeroporto do Porto. Nós ouvimos falar muitas vezes do aeroporto de Lisboa, se fazemos um novo aeroporto de Lisboa ou não, se o fazemos no lugar A, B, C ou D, e andamos nisto há muitos anos. E andamos a falar também da TAP. Se a TAP deve ou não deve ser privatizada, se nós devemos continuar a investir na TAP. Meus queridos amigos, nós no norte do país não podemos aceitar que a TAP não seja privatizada. A TAP tem de ser privatizada. A TAP não está a servir o país. A TAP não está a ser um fator de coesão social, territorial. A TAP não está a servir as empresas e as pessoas no norte do país. E, portanto, a TAP tem que ser privatizada, não pode ser sequer de outra forma. Deixem-me também dizer-vos que, sistematicamente, as políticas do governo do Partido Socialista esqueceram os territórios do interior. Podíamos dar muitos casos hoje, mas não vamos falar deles. Para o PS é claramente mais importante governar-se a si e aos seus. E para que isso seja possível, é preciso que o país seja concentrado, sobretudo em Lisboa, que é onde o PS tem a sua maior clientela. Minhas amigas e meus amigos, estamos a 2 semanas de uma das eleições mais importantes dos últimos anos. Não são eleições fáceis. Temos 2 grandes adversários, eu não estou a falar de Chega, e um deles
é o Partido Socialista. O outro, vocês também sabem quem é, mas eu não vos vou dizer agora. No dia 10 de março, os portugueses vão decidir se querem que tudo fique na mesma ou se preferem a mudança proposta pela Aliança Democrática. E, meus caros, não tenhamos ilusões. Há muita coisa que separa a AD do Partido Socialista. O PS dos últimos 9 anos é o mesmo PS que agora se apresenta a eleições. Aliás, eu estive numa reunião recentemente na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, em que estávamos num debate sobre a saúde, enfim, mais saúde, eu não vou falar de saúde, prometo, neste debate sobre a saúde, às tantas, quando foi a minha parte de ter alguma intervenção sobre esta matéria, a seguir ao atual Ministro da Saúde, eu tive o cuidado de lhe dizer aquilo que é óbvio. Provavelmente vocês já leram todos o programa da saúde do Partido Socialista. Ou se calhar nem se deram esse trabalho e não vale a pena. Porque é assim, naquele programa não há nenhuma novidade. Aquilo é tudo o que existe atualmente. É tudo aquilo que levou a saúde ao estado que está. É tudo aquilo, mais grave ainda, que nem com um investimento maior de sempre de 15 mil milhões de euros, com mais contratação de recursos humanos, conseguiram resolver o problema da saúde das pessoas. E a única novidade que verdadeiramente existe no programa, vejam lá, é quererem obrigar os médicos e os enfermeiros a compensarem o Estado, ficando obrigatoriamente mais tempo no Serviço Nacional de Saúde. Eu devo recordar que esta matéria, em 2019, foi defendida pela doutora Marta Temido e foi quando o Serviço Nacional de Saúde começou a cair a pique. E começou a cair a pique porque os médicos começaram a deixar de ficar mais que o habitual no Serviço Nacional de Saúde. Portanto, isto é o programa do Partido Socialista. O resto é tudo aquilo que vocês conhecem, que não serviu para nada até agora. O PS dos últimos anos é o mesmo PS que agora se apresenta a eleições. É o PS que se intitula como o maior defensor do SNS e, como vocês sabem, do SNS não temos grandes novidades. Mas é também o partido que escolheu Pedro Nuno Santos para resolver o problema da habitação. E na habitação vale a pena perdermos aqui alguns minutos que podem ser importantes naquilo que são as informações que vocês vão trocando com quem vão falando no dia-a-dia e durante a campanha. Na verdade, Pedro Nuno Santos não fez rigorosamente nada na habitação, não conseguiu sequer prever ou, enfim, prevenir aquilo que era a escalada do preço da habitação em Portugal e, por isso, há milhares de portugueses que vivem aflitos para pagar uma renda ou uma prestação da casa. Muitas pessoas, às vezes, têm que decidir se compram um medicamento para a sua doença ou se continuam a pagar a renda a tempo e horas para não ir mais longe naquilo que é a própria alimentação. Portanto, estamos numa situação difícil. Mas se nós olharmos para aquilo que foi a habitação nos últimos anos, desde 2000, nós tivemos o cuidado de estar a ver estes dados todos um a um. Primeiro, já sabemos que Pedro Nuno Santos nada cumpriu na habitação. Entre 2015 e 2019, portanto, na altura do Partido Socialista, e não estamos a falar de habitação pública, estamos a falar da construção de habitação, foram construídos 46 mil fogos. No governo do PSD entre 2010 e 2014, numa altura crítica para o nosso país, numa altura em que nós entramos em falência técnica, entramos em bancarrota e tivemos que recuperar, foram construídos 102 mil fogos. Aliás, eu peço desculpa do que disse agora, porque isto é já relativamente ao governo do PS. E entre 2000 e 2004, no governo do PSD, foram construídos 520 mil fogos. Ou seja, desde 2000 até 2019, o PS, que obviamente teve mais tempo no poder, construiu 46 mil fogos e nós construímos cerca de 620 mil fogos. Ou melhor, nós, em Portugal. Se formos à questão daquilo que é a construção pública, entre 2015 e 2019, o Partido Socialista construiu apenas 296 fogos públicos, ou seja, menos
de 80% daqueles que nós construímos num período semelhante entre 2010 e 2014. Portanto, meus amigos, esta é a diferença que levou à situação crítica que nós temos atualmente. À situação crítica que mexe com tudo. Mexe com a habitação, mexe com os jovens, mexe com a saúde. Já agora, muitos dos médicos formados a mais na área da medicina geral e familiar no norte do país não vão trabalhar para Lisboa, que é onde há mais falta de médicos, porque, na verdade, se tiverem que alugar ou se tiverem que comprar uma habitação, com o dinheiro que ganham, mais de 50% ficaria para isso e, portanto, não o fazem. O debate de ontem provou que o PS continua a fazer da política um conjunto de casos e casinhos. O último caso e casinho do PS é andarem todos os dias a falar dos cenários pós-eleitorais. E sobre esta matéria ninguém pode levar a sério Pedro Nuno Santos. Pedro Nuno Santos diz uma coisa hoje, disse uma coisa no dia anterior e diz uma coisa diferente amanhã. Pedro Nuno Santos nunca foi claro relativamente a se governava ou não governava se tivesse maioria absoluta. Luís Montenegro, desde a primeira hora que disse que só governava se tivesse maioria absoluta. Luís Montenegro foi claro ao dizer que não fazia alianças nem com extremistas, nem com populistas. Pedro Nuno Santos, aparentemente, e por aquilo que é conhecido, faz alianças com extremistas. Portanto, a diferença, a clareza, a forma de apresentação é completamente diferente. Mas Luís Montenegro, obviamente que neste momento é um problema grande para Pedro Nuno Santos. E é um problema grande porquê? Eu tive o cuidado de tentar ver as características que Pedro Nuno Santos tem tido durante este tempo e vale a pena vocês terem atenção a isto. Pedro Nuno Santos intitula-se o Fazedor. Porquê é que ele se intitula o Fazedor? Porque enquanto esteve no governo não fez nada. E sempre que fez alguma coisa só fez asneiras. Vale a pena também, a este propósito, e antes de vos dar mais umas notas, ler um livro muito engraçado, que se chama Bartolomé, o Escrivão. Ou se quiserem o Escrivão, para ser mais fácil, que é um livro de Herman Melville, que tem a ver exatamente com o fazer ou não fazer. E aquela figura que Melville retrata naquele livro, que é uma figura anedótica, aplica-se exatamente na íntegra a Pedro Nuno Santos. O Pedro Nuno Santos não é um líder. O Pedro Nuno Santos é um ditador. É uma pessoa autoritária. E as pessoas, o povo, os nossos cidadãos, não gostam de pessoas autoritárias. Os nossos cidadãos precisam de liderança. Alguém em quem acreditem, alguém em que tenham confiança, alguém que possa, de facto, tirar Portugal do estado de letargia que tem neste momento. Mas Pedro Nuno Santos, já vimos também que não sabe ouvir. Reparem que no debate entre Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro, sempre que Luís Montenegro ia dizer alguma coisa importante, sempre que Luís Montenegro apresentava soluções, Pedro Nuno Santos começava a falar. Começava a dizer qualquer coisa que nem se percebia o que é que estava a dizer. Ou seja, interrompia Luís Montenegro com a passividade absoluta de quem estava a gerir o debate, que é uma coisa que a mim me faz confusão. E as pessoas, o povo, não gosta de pessoas que não sabem ouvir. Ou seja, Pedro Nuno Santos demonstrou aquilo que é a sua pior característica. Não sabe ouvir as pessoas. Não tem paciência para ouvir as pessoas. Não quer ouvir as pessoas. Mas Pedro Nuno Santos também não sabe estar. Não sabe estar. Não sabe aceitar aquilo que é dito. Está sempre a fazer uns olhares estranhos. Está sempre a tentar fazer comentários. Toda a gente já sabe que ele não concorda com o Luís Montenegro. O nosso projeto é um, o projeto dele é outro. Mas ele já percebeu que o nosso projeto é um projeto melhor que o dele. Já percebeu que o nosso projeto tem ideias que são concretizáveis. Já percebeu que o nosso projeto pode ajudar o crescimento da economia e o dele não vai ajudar o crescimento da economia. Já percebeu que nós temos propostas consistentes para todas as áreas de intervenção social,
propostas consistentes para a cultura, propostas consistentes para a economia, propostas consistentes para praticamente tudo. E o PS, Pedro Nuno Santos, não tem nada que seja verdadeiramente palpável e a proposta que tem para a economia tem muitas dúvidas que esta proposta, se fosse implementada da maneira que está prevista, tivesse sequer algum sucesso. Íamos ainda ficar piores. Pedro Nuno Santos também não tem um fio condutor. Foi aquilo que eu disse há pouco. Um dia diz uma coisa, outro dia diz outra. Um dia diz que não apoia, ou melhor, que não deita abaixo o governo da Aliança Democrática, quando foi no caso dos Açores, como vocês se lembram. Depois veio dizer aqui que já não deitava abaixo um governo da Aliança Democrática. Mas não deitava abaixo só. É que não votava favoravelmente uma moção de censura. Mas não disse que viabilizava nem o programa de governo, nem o orçamento. Ou seja, o que ele está a dizer é, se há de ganhar, eu vou fazer aquilo que quero e se quiser deitar abaixo o governo, deita abaixo o governo, porque eu não tenho palavra, porque a minha palavra não é aquela palavra que as pessoas possam, de facto, acreditar. Pedro Nuno Santos tem sido o homem que esconde a verdade. Passa a vida a dizer mentiras. Luís Montenegro sabe estar, sabe ouvir, respeita as pessoas, sabe sorrir. As pessoas gostam de ver um sorriso da parte de quem está a apresentar alguma coisa, quer proteger e cuidar das pessoas. Aliás, governar, como eu tenho dito várias vezes, é cuidar das pessoas. E Luís Montenegro quer cuidar das pessoas e tem capacidade para o fazer, sabe trabalhar em equipa, diz a verdade e apresenta propostas concretas para a solução dos problemas, sabe o que é para os portugueses e para o país, tem a dignidade e a transparência de dizer aquilo que vai fazer, como eu disse há pouco, disse exatamente o que é que fazia no caso de perder ou ganhar as eleições. Tenho a certeza que Luís Montenegro vai ser um bom Primeiro-Ministro, vai ser o nosso Primeiro-Ministro. Meus amigos, viva a AD, viva o Marco Canaveses, viva Portugal. Muito obrigado. Portugal, 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 Portugal.